A mensagem hoje é sobre Epafrodito. Você sabe quem é Epafrodito? Você sabe onde é que esse homem está na Bíblia? O que foi que fez ele? Qual o seu papel fundamental? Qual a sua importância? Fica aí, Deus vai falar com você agora e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Hoje a nossa meditação se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Amém, meus queridos? Meus queridos irmãos, estava hoje meditando sobre Epafrodito. Me veio à mente este nome hoje e Deus falou uma mensagem forte ao meu coração. A realidade é que Epafrodito está na carta de Paulo aos Filipenses. E quem foi Epafrodito? Epafrodito, seu nome significa encantador, significa amável. Para sabermos um pouquinho da história de Epafrodito, temos que ler capítulo 2, versículo 25 ao 30. Vamos aprender algumas lições rapidamente sobre a vida deste homem. A realidade é que Paulo era hebreu dos hebreus. Timóteo, em parte era judeu, em parte era gentil. Em Atos 16:1, você vai ver lá a vida de Timóteo. Já Epafrodito era um homem totalmente gentil. Como eu já falei aqui, seu nome significa encantador. No versículo de número 25, Paulo vai lhe dar alguns adjetivos. Paulo vai lhe dar várias qualidades, vários adjetivos a este homem. A realidade é que Epafrodito foi enviado à igreja de Roma, foi enviado a Paulo quando estava preso em Roma, para levar ali algumas ofertas, algumas coisas que pudesse suprir a necessidade do apóstolo São Paulo. E quando ele voltou, retrocedeu para a igreja de Filipos, ele retrocede com a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. Mesmo Paulo estando preso, a Bíblia diz que a palavra do Senhor não estava presa, e vai escrever a carta da alegria para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai chamar Epafrodito de irmão, de cooperador, de companheiro. A realidade é que este homem, Epafrodito, era um homem altamente equilibrado. Warren Wiersbe vai dizer que o equilíbrio é muito importante na vida do cristão. Por quê? Porque muitas vezes alguns enfatizam muito, de forma demasiada, a comunhão e esquecem do progresso do Evangelho. Outros muitas vezes se envolvem de tal modo com a defesa da fé evangélica, já não desenvolve a comunhão. Então Epafrodito era um homem altamente equilibrado, assim como Neemias. A Bíblia diz que Neemias, quando reconstruía os muros de Jerusalém, uma pá ele segurava com uma mão e na outra mão estava a espada. Neemias 4:17. A realidade é que não podemos construir com uma espada e nem combater com uma pá, não. Precisamos dos dois instrumentos. Precisamos ter uma vida equilibrada, não ser demasiadamente sábio, nem demasiadamente santo, como diz as Escrituras Sagradas lá em Eclesiastes. Em primeiro lugar, vemos que Paulo chama este homem de irmão, irmão em Jesus Cristo. Se nós estamos em Cristo, existe um amor fraternal. Chamamos os irmãos, compreendemos as aflições dos nossos irmãos, escutamos os nossos irmãos. Por isso que devemos saudar os nossos irmãos
com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, vemos Paulo chamando esse homem de cooperador, versículo 25. Epafrodito era um trabalhador, um ajudador na obra do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que este homem era um companheiro de guerra, era um companheiro de milícia. Epafrodito estava no meio desse campo de lutas com o apóstolo Paulo. O interessante é que o pano de fundo é uma metáfora em geral, que eles dois se tornam companheiros no aflito, na aflição, companheiros nesta guerra contra o mal. Então Epafrodito era um companheiro de milícia, de guerra. Um homem chamado William Hendricks diz que o obreiro deve ser também um guerreiro, porque na obra do Evangelho terá que combater contra muitos inimigos. Na época existia os mestres judaizantes, os gregos, romanos, os adoradores dos impérios, os sensualistas, os governadores deste mundo tenebroso. Em segundo lugar, vemos que Epafrodito era um homem que estava pronto para servir a igreja do Senhor. Epafrodito estava pronto para servir o apóstolo São Paulo, foi enviado pela igreja de Filipos, arriscando a sua própria vida. O interessante é que a palavra enviado aqui significa apóstolo. E o que é apóstolo, irmão? Falando tanto de apóstolo, mas muitos não sabem o seu real significado. Apóstolo significa aquele que é enviado com um recado para ser dado. Devemos entregar os recados de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do seu nome. Portanto, Epafrodito foi enviado para levar uma oferta missionária a Paulo, mas também para ser a própria oferta, ajudando o apóstolo naquele momento difícil em que Paulo estava preso ali por pregar o Evangelho. A Bíblia diz que Epafrodito também era um homem que estava pronto para auxiliar, para prover as necessidades de Paulo. O interessante é que essa palavra auxiliar significa liturgia, é um culto sagrado, era um serviço civil, era qualquer tipo de serviço, de função, de ofício. Então Epafrodito, ele tinha esse ofício, ele tinha essa missão a cumprir para a glória do Senhor Jesus. Então o apóstolo é o crente, é um sacerdote que ministra um culto a Deus enquanto atende às necessidades dos outros para a glória do Senhor Jesus. Aleluias! William Barclay vai dizer que nos dias da Grécia Antiga, muitos amavam a cidade, que com seus próprios recursos, suas próprias expensas, se responsabilizavam por certos deveres cívicos importantes. Podia se tratar de bancar os gastos de uma embaixada, os custos da representação de um importante drama de algum dos famosos poetas. Então eles carregavam consigo essa liturgia, entre eles sempre eram pessoas generosas, prontos para servir ali a sua pátria, a sua cidade, a sua nação. Então quando Epafrodito estava vindo de Roma, ele não apenas vinha trazer recursos financeiros para Paulo, não, mas também vinha ministrar as necessidades espirituais, emocionais do apóstolo São Paulo para a glória do Senhor Jesus. Esse homem colocou as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades. Isso é muito importante. A Bíblia diz em 2, versículo 3, olha o que a Bíblia diz: nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, não, mas para o que é propriamente, aleluia, o que é dos outros. É necessário dar prioridade aos outros,
é necessário ajudar os outros. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz: mas nós que somos fortes, devemos ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para a edificação. Versículo 3 de 15 de Romanos: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que o injuriavam. Olha só que coisa tremenda, é o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, eu aprendo com a vida de Epafrodito que este homem era um homem que estava sem imunidades especiais. Nós vemos que Epafrodito, meus queridos, ele adoeceu, ficou à beira da morte por causa do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz aqui, aleluias, que Deus se compadeceu de Paulo e de Epafrodito para que o apóstolo não tivesse tristeza sobre tristeza. Aleluias. Existem muitos crentes que diz, aleluias, que crente não fica doente, né? Outros dizem que não existe mais curas vindas da parte do nosso Deus. Será que isso é verdade? Existe uma terceira oposição que diz que doença é coisa de Satanás, mas a realidade é que são posições fracas, posições que muitas vezes não têm respaldo bíblico. Em Roma, este homem Epafrodito caiu doente, caiu enfermo, possivelmente vítima da conhecida febre romana na época, que às vezes varria a cidade, como uma epidemia, como um açoite. Epafrodito era um homem normal, um homem comum, que ficou doente fazendo a obra de Deus, e nem por isso estava em pecado. Não, Paulo não disse que ele ficou doente porque isso foi um ataque de Satanás. Eu não vejo Paulo dizendo aqui que ele porque ficou doente porque tinha uma fé trópega, uma fé fraca. Não, eu não vejo Paulo dizendo que Epafrodito ficou doente porque estava em pecado, muito pelo contrário. Não, Paulo vai dizer que esse homem ficou doente, esteve angustiado, à beira da morte. Deus se apiedou-se deles dois. Paulo era um homem que tinha o dom de cura, mas cadê agora o dom de cura? Cadê Paulo agora orar por este homem? Aleluias, que coisa interessante. Tem coisas que é necessário passar, tem coisas que não tem explicação. A realidade é essa. A filosofia, a ciência, muitas vezes querem explicar as coisas que acontecem. A realidade é que nossa mente é uma mente limitada. Conhecemos muito pouco acerca deste Deus grandioso, desse Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz que a enfermidade deste homem foi uma enfermidade poderosa, uma enfermidade grave, a ponto dele ficar à beira da morte, a ponto dele ficar muito próximo da morte. Um certo teólogo, Boyce, ele diz a seguinte expressão, ele diz que algumas pessoas têm ensinado que a saúde é um direito inalienável do cristão, que a doença é resultado do pecado, às vezes é falta de uma fé robusta. Será que é mesmo? Outro, como os falsos consoladores de Jó lá, os amigos de Jó, né, diziam que a doença é sempre sinal de um castigo, de uma disciplina de Deus. Esses pensamentos não são verdadeiros. Quando lemos a história de Epafrodito, nesses 5 versículos, vemos a refutação dos amigos de Jó, que dizia que Jó estava em pecado, que mandava Jó se arrepender, que mandava Jó confessar o seu pecado. Quando lemos a história de Epafrodito, era um homem que devia receber honras da igreja. Por que honra? Porque pelo amor do evangelho tinha ficado doente, mas tinha levado a necessidade de Paulo e tinha trazido a carta de Paulo
para a glória do Senhor Jesus. No entanto, ele caiu enfermo no meio do trabalho abnegado, no serviço cristão. Ele ficou doente por um longo período. O interessante é que Filipos ficava distante da cidade de Roma aproximadamente 1.080 quilômetros, 1.100 quilômetros. Era uma viagem longa. Naquele tempo gastava-se pelo menos 6 semanas para se viajar de Roma para Filipos, mas esse homem foi. Ele se arriscou, ele foi cumprir a sua missão, o seu chamado, e assim esteve doente lá pelos 3 meses. E mais, estava na companhia de Paulo, viu? O homem que Deus usava muito, mas Deus não curou. Teve que passar por esta enfermidade para a glória do nome do Senhor, para servir hoje de exemplo para mim, para servir de exemplo para você, que homens de Deus também adoecem, que homens de Deus, apesar de andar com outros homens de Deus, também adoecem, que homens de Deus, apesar de fazer a obra de Deus, adoece também. Muitas vezes vai depender da vontade de Deus, às vezes vai depender da vontade do Espírito Santo, do projeto divino. Vemos que Epafrodito, mesmo sendo um servo de Deus, sofreu uma profunda angústia. No versículo 27, a Bíblia diz que esse homem, versículo 28, a Bíblia diz, versículo 26, diz que ele esteve muito angustiado. Por que ele estava angustiado? Porque ele pensava que o povo de Filipos ia ficar preocupado com ele. A palavra angústia aqui foi a mesma angústia que Jesus sofreu no Getsêmani, onde Jesus suou gotas de sangue. Esse homem angustiou-se não pela sua própria enfermidade, mas ele se preocupou e disse: poxa, o pessoal de Filipos vão ficar preocupado comigo. Eu não queria que eles ficassem preocupados comigo. Olha só que homem de Deus. Que homem de Deus estava preocupado em os outros ficar preocupados com ele. Ele não estava nem aí para a vida dele, porque sabia que morrer era lucro. Se morresse, era apenas uma passagem para estar com Cristo de eternidade em eternidade. Se angustiou-se, esteve ali com essa doença profunda. Epafrodito, meus queridos, foi um homem curado pela intervenção de Deus. A Bíblia diz que Deus se apiedou dele, de Paulo. Deus teve misericórdia. Toda cura é divina. Deus cura por intermédio dos meios, mas também sem os meios. E Deus também cura apesar dos meios. Deus curou Epafrodito por amor a ele, por amor a Paulo e por amor à igreja de Filipenses. Deus é um Deus que ainda cura hoje, sim. O nosso Deus, em primeiro lugar, nós vemos que a doença nem sempre, meus queridos, é consequência do pecado na vida, não. Esse homem era um homem fiel e adoeceu. Em segundo lugar, nem sempre é da vontade de Deus a cura instantânea, miraculosa da pessoa. Pelo que se vê, essa doença de Epafrodito demorou uns dias, demorou algumas semanas, alguns meses. Nem sempre Deus cura de forma instantânea, às vezes demora um tempinho lá para Jesus chegar com providência. Em terceiro lugar, eu vejo que a cura é pela misericórdia de Deus. Não é coisa que às vezes nós podemos exigir o nosso direito, não. Às vezes é necessário a misericórdia de Deus. Deus se apiedou dele e de Paulo para a glória do Senhor Jesus. Paulo disse para que eu não tivesse tristeza, sob tristeza. Já pensou Paulo preso? Esse homem agora veio trazendo, aleluia, os suprimentos para Paulo, e agora esse homem morre. A preocupação de Paulo com os filipenses, a tristeza, a preocupação, sem saber notícia de Epafrodito. Com certeza Paulo rogou pela vida desse homem: Senhor, eu já estou tão angustiado nessa prisão, nessa cela, aleluia, cura Epafrodito, me ajuda, vou escrever uma carta, tem que enviar a carta lá para o povo lá, a carta da alegria. A Bíblia diz que Deus curou Epafrodito pela sua imensa misericórdia para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Então Epafrodito é um homem que tinha um coração despreocupado contra si mesmo. Ele estava angustiado porque sabia que os outros iam ficar preocupados com ele. Será que a igreja do Senhor tem se preocupado com os enfermos, com os doentes, com os idosos? Porque a verdadeira religião pura, imaculada para com Deus, Tiago 1,26, é essa: é sustentar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado com o mundo para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu cheguei aqui para dar essa palavra meio um pouco enfermo, mas Deus está dando graça e nós estamos aqui transmitindo essa palavra e Deus está honrando para a glória do Senhor Jesus. Eu sinto pelo poder de Deus de dizer isso, que Deus vai te curar aí agora, onde você estiver ouvindo essa mensagem. Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Se eu estou pregando essa mensagem aqui, já estou sentindo a graça, a glória dele. Jesus também vai te curar e vai te pegar agora, vai te mostrar que Deus ainda cura de perto, de longe, através da sua palavra. Recebe a cura, a libertação, a transformação, recebe batismo com o Espírito Santo aí agora na tua vida, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome do Senhor Jesus. E aqui eu vou encerrar a nossa palavra. Aleluia. Em quinto lugar, Epafrodito é um homem que merece ser honrado pela igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, quando vai enviar ele de volta, Paulo diz: receba este homem, aleluia, em honra, receba este homem com alegria, porque pela causa do Senhor ele quase morreu, pela causa do Senhor ele chegou à beira da morte. Receba ele com alegria, receba ele com honra. Mas por que isso, irmão Júlio? Aleluia, Paulo estava preocupado, irmãos, de algumas pessoas pudessem criticar Epafrodito pela sua volta prematura. Já pensou? Epafrodito voltou antes do tempo. Então Paulo dizia: será que vão dizer que Epafrodito era um covarde, não aguentava a retumba do evangelho? Paulo disse: ei, esse homem esteve comigo à beira da morte. Receba ele em honra, receba ele com alegria. Aleluia, voltou antes do tempo, voltou, mas é um homem de Deus, é meu irmão, é cooperador, esteve comigo nas lutas, nas tribulações, cumpriu o seu ministério para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, a realidade, irmãos, é que o mundo honra aqueles que são inteligentes. O mundo muitas vezes honra os ricos, os poderosos. O mundo muitas vezes honra as pessoas que têm um grau elevado de intelectualidade avançado, sabe, os Albert Einstein da vida, os Nikola Tesla, os Edison, Thomas Edison, o inventor da lâmpada. As pessoas querem honrar aquelas pessoas importantes que têm dinheiro, e muitas vezes essas pessoas não estão nem aí para nós. Mas Paulo disse: honre este homem, porque pelo amor do evangelho quase morreu, evangelizou, pregou, quanto teve saúde ele pregou, não se importou com a sua vida. Aleluia, honra este homem aí quando chegar com a minha carta, viu? Aleluia. Então Epafrodito era irmão, cooperador, companheiro, mensageiro, auxiliar na obra do Senhor. Vemos que Epafrodito era um homem que se dispôs a dar sua vida pela obra de Cristo. É um homem que viajou mais de 1000 quilômetros, 1080, 1100 quilômetros, de Filipos para Roma, para ajudar a Paulo. Associou-se a um homem acusado, preso, na iminência de ser condenado. Isso aí já era um risco sério. Ninguém queria defender um homem na qualidade de Paulo, acusado naquela época. Podia ser que prendesse ele também. Então ele se arriscou. Aleluias. Vemos este homem se dispôs a dar a própria vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E aqui eu encerro a nossa mensagem de hoje. Cristo viveu para os outros, deu a sua vida pelos outros, sim, e nós também devemos fazer o mesmo. A Bíblia diz: se nós vemos alguém passar necessidade e fechamos o coração, como estará em nós o amor do Pai? Não é verdade? Amém?
Deus te abençoe. Compartilha essa mensagem, se inscreve no canal e o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Recebe esses ensinamentos em nome de Jesus. Amém.